Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Banco do Brasil, pessoal, que reportou o balanço do terceiro trimestre de 2025. E o banco, tá, lucrou aí 3,8 bilhões de reais dentro do esperado, pessoal. A gestão mesmo aí confirmou que o Banco do Brasil iria ter um resultado muito parecido com o segundo trimestre de 2025. Isso realmente aconteceu. Porém, agora, com este resultado e esse dividendo, né, muito abaixo do esperado, que foi apenas aí 7 centavos por ação, o consenso do mercado esperava 10 centavos, tá? Então vamos discutir se o Banco do Brasil é uma oportunidade ou uma grande cilada neste patamar de preço. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar uma estratégia inovadora que pode fazer vocês ganharem muito dinheiro na bolsa com ações aí do Banco do Brasil em baixa, tá? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa. Lembrando que o Banco do Brasil, né, é a maior posição da minha carteira de ações. Perceba que eu tenho 48% da carteira nas ações do Banco do Brasil, né? E esse cenário difícil fez com que as ações do banco caíssem, de fato levou o patrimônio da carteira aqui para um patamar um pouco mais reduzido, né? Mas nada muito além da curva, até porque eu também tenho outras ações que seguem se valorizando e o patrimônio da carteira está quase batendo ali os seus 200 mil reais, né? Voltando aqui para o Banco do Brasil, pessoal, perceba que antes mesmo do balanço a ação tinha disparado, vindo para essa faixa aqui dos 23 a 22,70, né? Consequentemente, o Banco do Brasil está aí em uma alta desde o seu último fundo. O mercado reconheceu que exagerou, voltando as ações do banco para os 18,85. Então, neste patamar de preço aqui de 23, 22, já engloba uma alta de mais de 20%, tá? Detalhe que agora, com este balanço do terceiro trimestre de 2025, o mercado já adivinhou. Tanto que o mercado esperava um lucro, tá, de 3,4 a 4 bi de lucro. Perceba que o Banco do Brasil ficou no meio termo, não ficou nem nos 4 bilhões e nem nos 3,4 bilhões, tá? O banco se encerrou exatamente igual ao segundo trimestre de 2025. E agora, juntando os 3 trimestres, o Banco do Brasil está aí com 14,9 bi de lucro, tá? Então, qual o ROI do banco foi de 8,4%. E vemos aqui, pessoal, que ele cita, né, que o lucro líquido alcançou 14 bi, uma redução de 47,2% frente ao ano passado. O banco vem enfrentando dificuldades, né, relativo aí ao agronegócio, a questão da resolução 4966. O ponto positivo, tá, é que o balanço patrimonial aumentou, o patrimônio líquido do Banco do Brasil aumentou para este trimestre, né? Então temos um patrimônio líquido total de 186 bi agora, fazendo com que o VPA da ação hoje fosse maior, porque hoje temos um P sobre VP de 0,71. Perceba que o P sobre VP diminuiu do trimestre passado, denotando de que o patrimônio líquido do Banco do Brasil segue crescente. E agora também tivemos uma revisão do guidance, tá? Isso aqui também já era dentro do esperado, o mercado já sabia que o Banco do Brasil ia revisar esse guidance, até porque, pessoal, estava meio real, né? O banco acabar lucrando de 3 a 4 bi esse trimestre e encerrar aí com 25 bi de lucro em 2025. Isso aqui é totalmente real. Esses 25 bi de lucro podem ser buscados lá em 2026, tá? Mas para este ano podemos ver um lucro líquido mais módico, na faixa de 18 a 21 bi de lucro. Eu acredito que o banco se encerre em 20 bi, tá? Essas daqui são as minhas estimativas. Por quê? Se o banco deu um guidance de 18 a 21 bi, o banco já lucrou 14,9. Se ele repetir, né, o terceiro trimestre, o banco encerraria em 18,7 bi. Porém, já podemos ver uma recuperação a partir do quarto trimestre de 2025, até porque a resolução 4966 já deu uma aliviada, o banco cita que a MP 1314 já vai começar a surtir efeito ali nas carteiras de crédito para o agronegócio, então o lucro do banco pode ter um aumento, quem sabe,
Hoje ele está em 3,8. Se o lucro do banco recuperar em 2 bilhões, ele pode lucrar 5 a 5,8 bi. Vamos ser conservadores, porque o lucro do banco se recupere para 5 bi para o próximo balanço. Então, com 14,9 mais 5 bilhões, o banco pode se encerrar em quase 20 bi de lucro para este ano. Se encerrando em 20 bi, tá? Já supondo essa recuperação no resultado. Então, o mercado também já esperava de que o guidance seria revisado, tá? Havia já ali, os casos de análise já falavam de que, basicamente, o Banco do Brasil poderia ter o guidance, sim, revisado. Portanto, pessoal, acho que foi um balanço dentro do esperado, tá? Não acho que foi ali um balanço extremamente ruim, então o mercado pode fazer o quê? Amanhã as ações podem acordar um pouco em alta, né? Ou até em lateralização ou em uma queda. Vamos ver aí o que vai acontecer para amanhã. Mas a oscilação nas ações pouco importa, o que importa é daqui para frente, tá? O banco recuperar a rentabilidade. Já a partir do quarto trimestre, a própria gestão do Banco do Brasil disse que já vai ter ali uma recuperação do resultado. Em 2026 o banco vai recuperando gradualmente os seus lucros. Quem sabe para 2026 ele volte a um ROI de 14 a 15% ao ano. Já que neste ano aqui, vamos supor aqui, ó, 20 bi de lucro, a metade desse guidance, tá? Dividido aqui pelo patrimônio líquido de 186 bilhões, o banco pode se encerrar num ROI de 10,7%. Se ele recuperar o lucro para o ano que vem a 26 bilhões, ele pode se encerrar no ano que vem em 13,9% de ROI, né? Então ele pode ir voltando o seu ROI sim, gradualmente ao longo do tempo, mas isso aqui acontece de maneira lenta e você precisa pagar barato para garantir uma segurança, que nem hoje o banco cotado em 0,72 de PVP, eu ainda acho sim que as ações estão descontadas. E agora, pessoal, nos aprofundando um pouco aqui, né, na apresentação do terceiro trimestre, a gente vê, ó, lucro líquido lateralizado, o banco teve aqui, né, uma queda na rentabilidade, isso aqui é fato, tá? E perceba que o custo do crédito aumentou por conta do quê? Agronegócio. Olha o que está acontecendo aqui, ó. O agro, 8,8 bilhões, pessoal. Isso aqui foi responsável pelo alto custo de crédito que o Banco do Brasil tem tido, tá? E a carteira de crédito expandida, inclusive total, teve uma leve desaceleração. Perceba que teve uma redução de 1,2%, mais ainda, tá? Temos uma carteira de crédito de 1,2 trilhão, é muita coisa. E essa desaceleração veio justamente ali no agronegócio, né? A inadimplência do Banco do Brasil segue muito alta. Então, pessoal, o banco ter reportado aí 3,8 bi de lucro exigiu muito esforço, porque mesmo com a inadimplência em alta, ele ainda conseguiu lucrar parecido. Acredito que o resultado da BB Seguridade tenha ajudado bastante o banco a manter esse patamar de lucratividade parecido, né, com o do trimestre passado. Então, 6,7, quem sabe aí, para já os próximos trimestres, a inadimplência já começa a se reduzir novamente, né? Vemos um aumento aqui na carteira de crédito para a pessoa física, na parte de consignado, 2,3%, tá? E temos ali pessoa jurídica em uma leve desaceleração, mas um aumento na ótica anual de 10% na carteira de PJ, de grandes empresas do Banco do Brasil. E o agro, né, menos 1,5%, é porque o banco tem sido mais conservador na concessão de crédito, até por isso que caiu ali um pouquinho a carteira agro, mas ainda continua gigante, tá? Até destoando das outras carteiras, representando mais de um terço da carteira de crédito do Banco do Brasil. E olha as recuperações judiciais, disparou, pessoal, por isso que o banco tem tido aí dificuldade, né? Então já tendo um alívio para os trimestres seguintes na inadimplência, a MP já fazendo um efeito, provavelmente sim, o Banco do Brasil vai ter uma recuperação logo logo no seu resultado. Não esperem, obviamente, um ROI gigantesco, como a gente tinha antigamente, 20%, mas um ROI ali, ó, na faixa de 15% a 16% na sua normalidade, já é algo totalmente natural em Banco do Brasil, e hoje as ações estariam baratas, tá? Até porque ele tem sofrido muito por conta da queda das commodities agrícolas. Quem sabe a soja subir novamente, o agro dando uma melhorada, puxa o lucro do Banco do Brasil para cima, tá? Vamos calcular aqui, ó, tecnicamente o retorno embutido. Esqueça dividendo, tá? Até porque o dividendo, pessoal, foi bem baixo. Se a gente pegar aqui dividendo de 7 centavos, a própria gestão falou que o dividendo seria baixo e já para o quarto tri podemos ter um dividendo um pouco melhor. Quem sabe um adicional, né? O Banco do Brasil não paga ali um dividendo adicional se a recuperação for bem sucedida. Portanto, o mercado não está trabalhando mais na tese de dividendo. Já sabe que o dividendo vai ser baixo, de 4 a 5% na ótica anualizada. Mas o mercado está trabalhando na tese do banco recuperar a rentabilidade. Então as ações já estão embutindo esse risco, o mercado já precificou boa parte desse risco aqui. Ainda mais já uma redução do guidance, tá? Hoje, para o banco ser cotado em uma vez valor patrimonial, as ações precisariam subir. Ele está cotado em 0,71 de PVP, em pelo menos 40,8%, tá? Trazendo ali um potencial de alta bem interessante agora nessas cotações que o Banco do Brasil se encontra. Então temos sim potencial. E agora que a gente já tem uma clareza mais do guidance, vamos pegar aqui, ó, 20 bi, dividir aqui
pela quantidade de ações, temos um LPA projetivo neste ano de 3,49, fazendo com que pelo preço justo do Décio Bazin, preço justo do Graham, perdão, 3,49 multiplicado aqui, ó, pelo valor patrimonial na faixa de R$31, temos um preço justo nas ações do banco, tá? Basicamente aqui, ó, muito bom, porque o preço justo das ações atual pode ficar em R$48. Dividido por este preço de 23, temos um potencial de alta de 111% nas ações do Banco do Brasil. E mais, se o banco tiver um menos payout médio de 30% vezes ROI médio no longo prazo de 15%, já supondo a recuperação do resultado, o Banco do Brasil pode crescer o lucro em 10,5% ao ano, somado a um dividendo médio, se quando ele recuperar a rentabilidade, estou trabalhando na tese de recuperação, tá, pessoal? 8,5% ao ano, somado aqui, ó, 10,5%, né? Mais 8,5% e mais uma reaplicação, o banco pode entregar 22% ao ano de retorno no longo prazo. Então, acho o Banco do Brasil uma ação descontada. Com a queda de resultados agora, o mercado já bateu no papel e agora a gente está trabalhando na tese de recuperação. O banco virou mais ou menos igual ao Bradesco, tá? Que sofreu uma crise de crédito ali em 2022/2023, demorou 2 anos para se recuperar. Então, o Banco do Brasil pode ter ali uma trajetória muito parecida com a do Bradesco, tá? Ele pode demorar 1 ano e meio para voltar, mas ele vai voltar sim a ter uma rentabilidade bem interessante. E aí o provento foi baixo, porém vamos ter mais um antecipado, tá? E que inclusive o banco coloca aqui no guidance dele, ó, se nós pegarmos comunicados e fatos relevantes, o Banco do Brasil, ele cita o calendário, né, para ali 2025, e ele cita, ó, payout e datas de pagamento. Então o próximo anúncio aqui, ó, relativo ao quarto tri, será ali aproximadamente, que é uma antecipação, né, pessoal? Então será divulgado ali, ó, no dia 19 de novembro. Então se a gente tiver ali um antecipado já traduzindo uma recuperação da rentabilidade, sei lá, 8 centavos por ação, somado a esse bruto de 7 centavos, né, temos 15 centavos, descontando 15%, podemos ter, consequentemente ali, né, 0,15. Aí você faz aqui 85% disso, porque é JCP, então você vai ter 12,7 centavos por ação, bem baixo, né? Já colocando ali, tanto para o quarto tri e para o terceiro trimestre. Para o quarto tri, colocando o dividendo cheio, ele pode pagar ao todo ali, pessoal, já se ele recuperar um pouco do lucro, ele pode pagar ao todo esse ano aí uns 22,7 centavos, já com o que foi pago de Banco do Brasil, né? Se eu pegar aqui, ó, dividendos pagos totais, perceba que ele já pagou R$1,05, então mais R$1,05, temos aí 1,27 por cada ação, que nas cotações atuais de R$23, fica ali 5,5% de dividend yield. Como eu falei, o dividendo vai ser baixo no curto prazo, mas se você está mirando para uma recuperação já para 2026, neste patamar de preço sim, pode fazer bastante sentido. Quem sabe em 2026 ele reajustando o payout, melhorando um pouco esse lucro, o banco já volte a ter ali uma rentabilidade um pouco melhor no médio a longo prazo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, tá? Estou comprando outras ações, por quê, Pablo? Você acha o Banco do Brasil caro? Não, eu acho ele muito barato. Nesse patamar de preço aqui é uma boa oportunidade. Mas por já se tratar de uma grande posição na carteira, né? Eu posso ir aumentando posição no Itaú, que vai me pagar bons dividendos, vou comprando aqui mais BB Seguridade, vou aumentando posição em outras ações, e aí, né, o Banco do Brasil, quando ele vira aqui para uns 40% a 39% da carteira, eu vou retomar os aportes nele, espero aí que as ações fiquem lateralizadas. Agora, se subir, paciência, pessoal, eu vou comprar outra coisa, tá? Eu não tenho pressa para acumular uma posição, até porque temos outras empresas também muito baratas que vão nos proporcionar uma boa rentabilidade, e o Banco do Brasil, já por representar muito da carteira, tendo uma recuperação, ele já vai dar muito retorno na minha carteira. E se ele ficar aí patinando de lado por mais um tempo, eu posso ir aproveitando para comprar nesses momentos de baixa aqui da carteira, tá? Então precisa sempre colocar isso na ponta do lápis. Você tem que aportar mensalmente e acreditar no médio a longo prazo. Esse é o ponto que precisa ter. Nossa, Pablo, muito complicado o que você faz. Achei legal sua análise, gostei do resultado do Banco do Brasil, não me assustou tanto, tô super tranquilo com isso. Mas será que você tem alguma coisa que me facilite o meu dia a dia? Traga-lhe um potencial de retorno elevado sem ocorrer tanto risco, até porque eu sou iniciante de bolsa, não tenho tanto conhecimento. Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? Fora que você tem acesso a mais de 100 ações que você pode analisar aí, totalmente de forma automática e em tempo real.
E falando em tempo real, pessoal, ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, tá? Então olha só que vantagem. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Então uma infinidade de benefícios aí para vocês, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil e o que acham agora com essa nova perspectiva. Se vocês estão comprando, estão vendendo, me descrevam aí nos comentários. Em particular, sigo firme com o Banco do Brasil e vou continuar aguardando essa recuperação. E se as ações até caírem, eu posso aí fazer um aporte, tá? For ali abaixo dos R$20, eu acho um bom preço para montar posição, aumentar um pouco mais do que eu já tenho, porque já é uma grande posição, né, pessoal? Então, sem pressa aqui, tô comprando outras, mas aí, quando eu voltar a aportar em Banco do Brasil, eu posso estar mirando para médio e longo prazo também aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!